Então, bom dia para todo mundo. A gente vai resolver a questão 10, tá? Para quem chegou agora, quem chegou depois. Questão 10, essa questão aqui, ó, gente. Questão 10 da sessão Enem. Ele fala assim, ó. Uma competição esportiva envolveu 20 equipes com 10 atletas cada. Uma denúncia à organização dizia que os atletas haviam utilizado substância proibida. Os organizadores, então, decidiram fazer o exame antidoping. Foram propostos 3 modos diferentes para escolher os atletas que irão realizá-lo. Modo 1, sortear 3 atletas dentre todos os participantes. Modo 2, sortear primeiro uma das equipes e desta sortear 3 atletas. E modo 3, sortear primeiro 3 equipes e então sortear um atleta para cada uma dessas equipes. E perguntou, considere que todos os atletas têm igual probabilidade de serem sorteados e que P1, P2 e P3 sejam as probabilidades de que o atleta utilizou a substância proibida e seja um escolhido para o exame no caso do sorteio feito pelo modo 1, pelo modo 2 ou pelo modo 3. Ele está querendo saber, comparando-se essas probabilidades, obtém-se. Então vamos lá. O primeiro modo. O primeiro modo, eu tenho aqui, vou sortear 3 atletas dentre todos os participantes. Então, 3 atletas, eu tenho 20 equipes com 10 atletas cada, então, entre 200, certo? Beleza. Sortear primeiro uma das equipes e dessa 3 atletas. Então, primeiro eu vou sortear uma das equipes. Então, eu vou sortear uma em 20 e depois eu vou multiplicar com quem? Com atletas, né? Que eu vou sortear escolher um atleta em quantos? Em 10. Se eu fizer essa multiplicação aqui, vai dar quanto? Na verdade, sortear 3 atletas. Então, sortear 3 em 10. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter quanto? 3 em 200 também. Beleza. De um modo 3, sortear primeiro 3 equipes, né? Então, eu vou sortear cada equipe. E depois, eu vou sortear um atleta de cada uma dessas equipes, né? Então, eu sei que eu vou ter primeiro o sorteio de 1 em 3, né? Ou pode ser. E depois, cada atleta de uma dessas equipes. 1 em 3, 1 em 20. 1 em 20. E depois um atleta. 1 em 10. Né? E vou fazer a soma disso. Mas se eu vou fazer primeiro sortear 3 equipes, né? Eu teria aí, ele não fala como esse sorteio é realizado, né? Mas eu teria aí 1 em 20 somado, multiplicado 3 vezes. Por que multiplicado 3 vezes? Porque eu vou sortear no final das contas 3 equipes, não é isso? Então, seria basicamente isso aqui, ó. Sortear 3 equipes e depois sortear um atleta de cada equipe. Se eu fizesse essa conta, também daria 3 em 200, não é isso? Então, a probabilidade que se tem em cada um dos itens é a mesma, tá? Então, a gente teria aí alternativa letra E, onde as probabilidades seriam iguais. Beleza? Beleza, valeu. Mais alguma dúvida, gente? Vocês estiveram aí resolvendo os exercícios? Então, 9 Enem. Tá? 9 Enem. Questão 9 do Enem fala assim, ó. Um protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.
O quadro mostra alguns dos países que assinaram o protocolo, organizados de acordo com o continente ao qual pertence. Então, você tem países da América do Norte e países da Ásia, né? Beleza. Em um dos acordos firmados ao final do ano, 2 dos países relacionados serão escolhidos aleatoriamente, um após o outro, para verificar se as metas de redução do protocolo estão sendo praticadas. A probabilidade de o primeiro país escolhido pertencer à América do Norte. Então vamos lá. A probabilidade do primeiro país escolhido pertencer à América do Norte. Eu tenho 3 países, no total de 6 países. Beleza. E o segundo pertencer ao continente asiático, já que eu escolhi o primeiro da América do Norte, eu teria 3 aqui, um total de quantos agora? Como eu já escolhi o primeiro, 3 e 5, né? Então isso me daria 3 vezes 3, 9, 9 em 30, né? Se eu simplificar isso aí, ambos por 3, né? Eu teria uma probabilidade de 3 em 10, certo? 3 em 10. Né? Ficou claro aí? Então vamos ver a alternativa. 3 em 10, alternativa C a gente teria aí. Beleza? Repetir a questão 9? Beleza, vamos lá. Olha só. No final aqui das contas ele fala: a probabilidade de escolher o país, né, o primeiro país, pertencer à América do Norte. Tá, quantos países eu tenho no total? 6. Quantos países que pertencem à América do Norte? 3. Então, 3 em 6. Não é isso? Então, tem aí meio, certo? De probabilidade de escolher o primeiro país da América do Norte. E depois? Depois, eu quero que o segundo que eu escolher pertence ao continente asiático, né? Então, seria a multiplicação de 3 países agora em 5. Por que em 5? Porque eu já escolhi um primeiro país. Né? E o primeiro país já pertence à América do Norte. Por isso. Então, se eu fizer essa multiplicação, vai dar 3 em 10. Alternativa C. Beleza? Conseguiram compreender aí? Quem pediu, conseguiu compreender aí? Se não falar nada, tá. Beleza. Teve um que falou, teve outro que pediu a questão inicialmente e não respondeu. Então, vamos prosseguir. Teve alguma outra questão, gente, que vocês tiveram dúvida? Aí na hora que estava fazendo os exercícios, que eu recomendo, gente? Façam todos os exercícios, façam tudo, tá? Façam tudo. Faço tudo, toda a sessão Enem primeiro, terminou a sessão Enem, vai estudar o restante. Sem problemas. Então, já que não tem dúvida, né? O que a gente vai fazer? Eu falei com vocês que hoje seria aula de educação financeira, então eu vou projetar aqui nossa aula e qualquer dúvida que vocês tiverem é só falar, tá? Então vamos começar aí nossa aula de educação financeira. E sobre essa aula de educação financeira, gente, eu queria saber se vocês têm alguma noção do que é suitability? Já ouviram falar nesse termo? Não? Olha só.
Então vamos lá. O que seria isso? Hoje eu vou falar sobre perfil de investidor, tipos de objetivo, tipos de investimento, objetivo com o investimento e um plano de ação, né? Vamos só citar alguns termos aí devido ao nosso tempo curto. Tá? E na próxima aula a gente vai aprofundando em cada tipo aí. Então, primeiro a gente vai falar sobre qual é o seu perfil de investidor, né? Ou seja, vocês conhecem, né? O que vocês acham aí? Qual é o seu perfil de investidor? Você fala, Ron, nem invisto, não tem perfil de investidor. Mas, internamente, você tem algumas respostas para algumas perguntas que a gente vai fazer aqui e você vai se considerar aí algum tipo. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, o que eu tenho aqui? Minha experiência, né? Meu perfil hoje, né? Meu perfil de investimento é agressivo, né? Então, vocês vão entender o que seria um perfil agressivo e eu conheço muitas pessoas que têm perfil agressivo, conheço muitas pessoas que têm perfil conservador. Inclusive, semana passada, teve um rapaz um grupo que eu participo, que ele tinha investido 500 mil reais numa opção que um analista falou lá e ele achou que ia dar bom e colocou os 500 mil reais. No final das contas, a operação não andou do jeito que queria, né? Não andou como o esperado, né? Como a leitura estava dizendo. E esse cara, ele perdeu, ele só conseguiu resgatar dos 500 mil, 120 mil reais, né? Então ele colocou lá, tentando fazer uma operação com 500 mil e só resgatou 120 mil, né? Esse cara tinha um perfil agressivo, só que ele falou assim, minhas economias tudo. Aí começou a xingar o cara lá, que deu a recomendação e tudo. Só que quem foi o responsável por colocar o dinheiro não foi o cara lá que mandou a recomendação, foi a própria pessoa, né? Então é importante você saber qual é o seu perfil de risco para saber se você vai seguir alguma recomendação ou não, se você vai fazer determinada operação no mercado financeiro. Então, para que serve? O que é o suitability, né, que a gente fala? O suitability, serve para você conhecer a si próprio, né? Isso vai como é que você vai se conhecer a si próprio? Através de um questionário e você vai conseguir identificar o tipo de perfil e os produtos que vão estar disponíveis para você no mercado financeiro, tá? Então, o que seria esses tipos de perfis? Então, eu tenho aqui um perfil conservador. E o que seria esse perfil conservador? Ele não admite perdas no capital. Ou seja, ele não quer perder seu dinheiro de jeito nenhum, né? E logo, ele procura uma rentabilidade garantida, né? É comum que ele procure uma rentabilidade garantida. E assim, é muito comum que essas pessoas que têm um perfil conservador, ela não tenha experiência ou conhecimento sobre o mercado financeiro, tá? Então é aquela pessoa ali que ela está começando agora, normalmente ela vai se enquadrar ali como perfil conservador. Existem pessoas que começam agora com perfil agressivo? Sim, tá? Não estou falando que esse ponto do meio aqui não é vamos dizer, o obrigatório, mas é o que acontece normalmente. Pessoas com perfil moderado. O que são pessoas com perfil moderado? Né? Ela admite pequenas perdas no capital e ela tem pouca experiência e pouco conhecimento sobre o mercado financeiro. Ela sabe que o patrimônio dela ali ele está sujeito à variação. Né? Logo, ela pode tomar decisões ali para tentar, ela coloca parte do capital em risco para tentar ter um ganho maior que a pessoa com perfil conservador tem. E a pessoa que tem um perfil agressivo, o que acontece? Ela admite perdas maiores no capital, né, para tentar uma rentabilidade ainda maior. E normalmente as pessoas têm experiência e conhecimento sobre o mercado. Juan, existem pessoas que têm experiência e conhecimento sobre o mercado e é conservador? Sim, gente. Essa parte aqui de experiência e conhecimento está muito relacionado mesmo a mais o quanto que a pessoa conhece sobre os investimentos, sobre os produtos e o que ela quer arriscar, né, de acordo com o que ela conhece. Então vamos falar sobre tipos de investimentos, né, já que a gente falou tipos de perfis. Quais são os tipos de investimento? Tipos de objetivos, na verdade. Quais são os tipos de objetivos que a gente tem? A gente tem aí objetivos de curto prazo, né, que a gente tem reserva de emergência, que é curtíssimo prazo, que aquele dinheiro tem que estar disponível a qualquer momento. A gente tem a compra no eletrônico, seja computador, celular, fone de ouvido. A gente tem esses objetivos aí até um ano,
Então, até um ano a gente fala que é curto prazo. Quando a gente fala de médio prazo, a gente está falando já entre 1 e 5 anos, né? Pode ser uma viagem, uma pós-graduação, pode ser um carro, né? São objetivos que você faz um longo prazo, né? Pode ser a faculdade, por exemplo, você queira fazer aí fora do país, um intercâmbio. Então, você vai ter esses objetivos de médio prazo. E objetivos de longo prazo, né? Normalmente a gente faz aí após 5 anos. Pode ser uma casa, uma aposentadoria, um carro. Vai depender do qual o prazo que você tem aí no seu objetivo. Então, se identificando seu objetivo, você já consegue ver o tipo de investimento. Por quê? Eu tenho investimentos aí de renda fixa, né? Que eles vão me dar aí uma rentabilidade garantida, no caso seria pré-fixada, por exemplo. Se eu peguei tesouro pré-fixado a 7% ao ano, lá no início do ano, eu vou estar ganhando 7% ao ano até o final do prazo acordado, né? Só que essa pré-fixada, o que significa esse pré? Significa que essa taxa ela é acordada antes de você fazer o financiamento. Tá? Então você já sabe lá quanto que vai ganhar. Por isso que eu falo que é rentabilidade garantida, né? Se você quer se proteger da inflação, né? Então, se você quer se proteger da inflação, a gente tem os tipos de tesouro que a gente fala tesouro IPCA. Você tem o IPCA, né? Que é que a gente pode considerar que é um pré e pós-fixado. Pré-fixado é que você vai ter uma taxinha, ele vai ser o IPCA mais alguma coisa. A gente fala que é um tesouro misto, né? É um título misto. Você tem aí por exemplo, você for lá no site do Tesouro Direto, você vai achar Tesouro IPCA 2045. Ele vai te pagar o IPCA mais 3%. Significa que você vai estar protegido da inflação, seu dinheiro vai conservar o poder de compra e, além disso, você vai ter uma rentabilidade de 3%, né? Então, você tem proteção aí sobre inflação. E o dinheiro sempre disponível, a gente fala que a gente tem rentabilidades aí pós-fixadas, né? Que é, como assim pós-fixada, Juan? Você acorda o prazo antes, só que essa taxa, ela varia, né? No caso do Tesouro Selic, ela vai variar de acordo com a Selic. Você tem o CDBs aí, que vai variar de acordo com o CDI, né? Então, você tem aí alguns tipos de tesouro. É importante, gente, frisar que no mundo que estamos vivendo hoje, a gente tem aqui uma taxa de juros real, negativa, tá? Então, a gente tem uma taxa de juros real negativa, ou seja, o IPCA, que é a inflação, ela está sendo maior que o rendimento do Tesouro Selic, né? Então significa que mesmo deixando no Tesouro Selic ou deixando em CDBs, você vai estar perdendo dinheiro. Mesmo caso na poupança, certo? Poupança a gente nem coloca aqui, porque se for para colocar mais seguro, coloca em Tesouro Selic, é melhor. Beleza. E quais são os tipos de investimento que eu tenho aqui para renda variável? Eu tenho aí renda variável, eu tenho que saber que eu estou sujeito a perda e ganho de capital, né? Se eu estou investindo em renda variável, o nome já diz, é variável. Tem como eu garantir rentabilidade em renda variável? Não, tá? E quais são os tipos de produtos que eu invisto? Eu posso investir em ações, que são empresas. Eu posso investir em contratos futuros, né? Contratos futuros aí vão me dar índice, dólar, commodities, milho, soja, boi gordo, café, muitas coisas, até opções de ações mesmo. Eu tenho aí fundos, né, que vão me dar fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados, fundos imobiliários. E o interessante de fundos é que é como se você pagasse um gestor para investir esse dinheiro aí em determinado ativo. Por exemplo, fundo de ações, você pode muito bem ir lá e comprar as ações. Só que você não tem conhecimento suficiente para comprar uma carteira boa de ações que vai te render um prazo legal. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas compram um fundo de ação, sabe que vai estar pagando uma taxa para o administrador do fundo, ou seja, uma taxa que você paga, só que sua carteira de ação vai estar bem gerida. Por quê? Vai ser um cara que tem experiência no mercado, né? Um gestor. E é isso que acontece. Você tem fundos multimercados, né? Fundos multimercados é quando mistura renda fixa, ações, fundos imobiliários, ele vai misturar muita coisa. E você tem fundos imobiliários que é como se fizesse o seguinte: você tem vários imóveis, não você, mas vamos dizer, você tem muitos imóveis.
E você não tem dinheiro para comprar aqueles imóveis, por exemplo, né? Você tem vários imóveis lá e você não tem dinheiro para comprar. Aí chega uma pessoa que tem muita grana, faz um levantamento de dinheiro, compra esses imóveis, administra esse patrimônio, recebe os aluguéis, tem as despesas jurídicas, tudo, cobra uma taxa por isso e passa parte do aluguel para as pessoas que compraram essas cotas. Então é como se fosse ações, né? E você vai receber dinheiro todo mês. Normalmente, fundos imobiliários, eles estão pagando aí 6%, 5% ao ano, livre de imposto de renda. É uma alternativa muito boa para quem quer ter o quê? Rendimento mensal. É como se fosse um aluguel. Então, o que a gente pode juntar aqui? Né? Muitas pessoas me perguntam, Juan, qual o melhor investimento? Gente, não existe o melhor investimento. Existe você ter um objetivo financeiro, né? Um objetivo aí no prazo, determinado prazo, e você tem um produto financeiro que vai se adequar ao seu objetivo financeiro. Se você juntar o seu perfil de risco, aí você vai ter o melhor investimento para você. É isso que acontece. Não existe um melhor investimento. Qual que vai me dar meu dinheiro? Vai te dar um dinheiro que te der, que vai te colocar no maior risco, né? Está disposto a perder? Tem pessoas que não estão. Então, você tira essa pessoa do risco e coloca um investimento que tem menor rentabilidade, só que vai ter uma rentabilidade garantida. É normalmente isso que acontece. Então, qual o melhor investimento vai depender do perfil de risco de cada um. Por isso que é importante a gente estudar, tá, gente? Então, ó, por exemplo, se eu quiser montar uma reserva de emergência, vou citar exemplos meus, tá? Reserva de emergência, esse é meu objetivo. Qual o produto financeiro que eu vou colocar? Eu coloco aqui em Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária, que vai me render lá um pouquinho. Beleza. Se eu quero comprar um eletrônico, um celular, um notebook, tá vendo que são objetivos de curto prazo, né? Qual o tipo de perfil que eu tenho? Se eu tiver um perfil conservador, eu vou colocar ali no CDB, que vence em determinado prazo, para eu resgatar esse notebook aí, resgatar esse dinheiro e comprar o celular, um notebook num curto prazo. Se eu tiver um perfil agressivo ou moderado, eu vou investir em ações, opções e ter o retorno aí maior, sabendo que eu posso arriscar parte desse capital. Se eu for fazer uma viagem, que é um objetivo, qual o produto financeiro que eu posso ter? Ou seja, eu posso aí investir em fundos multimercados, fundos de ações, dependendo do prazo, vou olhar bem isso. Se eu tiver um perfil conservador, vai depender também o tipo de fundo que eu vou investir. E se eu tiver um perfil agressivo, eu posso colocar aqui em ações, opções, índices, fazer um day trade, né? Vai depender do meu operacional aí. Se eu quero fazer uma aposentadoria, né? Esse é meu objetivo. Qual o tipo de produto que eu vou colocar? Se eu tiver um perfil conservador, eu coloco no Tesouro IPCA, que é um produto de renda fixa, que vai ganhar da inflação e vai ser no longo prazo. Se eu tiver um perfil agressivo, posso colocar ele em ações, opções, normalmente em ações, tá? Por que em ações? Porque em ações eu vou ter ações de boas empresas. Eu vou poder acompanhar o crescimento da ação e existem ações também que pagam dividendos em determinados períodos. Ou seja, para aposentadoria, dependendo das ações que eu escolher, esses rendimentos das ações, eles podem me garantir meu custo de vida, né? Preciso ter dinheiro? Preciso, né? Mas, por isso que eu estou falando, para longo prazo, objetivo de longo prazo. Então, vai depender aí de cada característica que você tiver. Então, o que a gente precisa? Olha só, a gente precisa compreender a diferença entre o que um planejamento de longo prazo faz, né? E não só de longo prazo, o que um planejamento de curto prazo faz? Eu vou deixar meu dinheiro parado lá no banco, na conta corrente, só porque eu vou comprar um celular daqui 6 meses ou daqui a um ano, né? Porque eu quero trocar de notebook, né? Onde eu posso alocar esse dinheiro de maneira segura ou às vezes de maneira que me dê um risco calculado, só que eu tenho uma maior rentabilidade, para que eu tenha aí um bom investimento e possa colher bons frutos. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir um plano de ação, definir um plano estratégico, um plano financeiro, conhecer o meu perfil de investidor para terminar aí e fazer meus investimentos. Então, era isso que eu queria falar de vocês na aula de hoje. Queria mostrar uma coisinha. Gente, ficou alguma dúvida aí sobre isso?
Ô, Juan, sobre isso eu não tenho dúvida, não. Só que eu tenho a dúvida sobre o imposto de declaração de renda. Tá. Então, eu já falei, dei aula de imposto para vocês. Que eu me lembre, não. Vou dar uma prévia aqui, falando um pouquinho sobre o imposto. E o que seria o imposto de declaração de renda? Olha só, gente. Deixa eu sair da apresentação aqui. Compartilhar aqui o quadro com vocês, tá? Esse imposto de declaração de renda, ou seja, o que a gente chama de imposto de renda, né? A gente tem dois tipos de impostos, tá? A gente tem um imposto que é descontado em folha. E esse imposto descontado em folha vai depender de quanto que a pessoa ganha registrado, tá? A gente tem uma tabela aí que eu posso mostrar para vocês, eu posso preparar uma aula depois, tá? E no imposto de renda também a gente tem a questão para quem investe no mercado. Vamos fazer assim, ó. Em vez de eu tirar sua dúvida sobre isso, que vai ter que dar uma aula inteirinha, a gente prepara uma próxima aula e eu falo com vocês sobre imposto de renda, tudo certinho, todos os detalhes, aí vocês conseguem pegar tudo. Acho que vai ser melhor do que eu ficar desenvolvendo aqui na aula e vai acabar não rendendo. Beleza? A gente faz uma Beleza, aula mas disso. eu acho esse trem muito injusto. Ah, gente, ó, também acho. Mas, assim, o governo ele tem que arrecadar imposto, né, para poder pagar. Eu ontem estava vendo na reportagem, cerca de mais de 50% dos recursos que a União pega em imposto é para pagar funcionalismo público, né? Aí a gente tem uma certa incoerência. A gente tem muita gente que quer ser funcionário público, mas não quer declarar imposto de renda, sendo que o próprio imposto que é descontado de todo mundo vai para pagar funcionário público, né? E pagar as despesas, pagar luxo, pagar tanto funcionário público, quando eu digo concursado, quanto funcionário público, que eu digo os deputados, senadores, sabe? Grande parte da folha do gasto aí está com funcionalismo público, gente, né? Então, não tem muita coisa para falar em relação a. Deixa eu mostrar para vocês aqui, rapidinho. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Essa aqui é uma das corretoras, tá? Vou mostrar para vocês. E eu tenho aqui, ó, CDB Banco Pan. Já está me falando aqui, ó, renda fixa. Ele vai me render 3,55 mais IPCA. Tá vendo? Então, isso aqui é uma taxa mista, onde eu tenho a parte pré-fixada e a taxa pós-fixada, que vai me dar aí devida rentabilidade. Tem aqui fundos imobiliários, tem aqui renda variável, tem aqui normalmente fundos. Então, Juan, eu quero investir. Quer investir em quê? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho várias, aqui é a minha área de investimento. Então vem aqui, tesouro direto, vamos aqui em renda fixa, vamos aqui em renda fixa, tá? Quando eu venho aqui em renda fixa, ele já me dá as opções aqui, ó. O imposto é regressivo, regressivo. Aqui eu vou ter imposto isento também, tá vendo? Imposto isento. Então, quanto que ele está rendendo, em qual prazo? Tá vendo, gente? Tudo está escrito aí. Então, olha aqui, ele está rendendo mais que o CDI, é isento de imposto de renda e para um ano. Então esse aqui é um objetivo bom, um bom lugar para eu colocar meu dinheiro, se eu não preciso do meu dinheiro no valor de um ano, não é? Então, então eu vou ter um rendimento maior que a taxa Selic, né? Porque eu não vou pagar imposto e ainda vou estar aí garantido.
Aí eu tenho aqui 111%, só com a tabela regressiva, 112%, aqui já está me dando 2 anos, né? Então, tudo, gente, vai depender do prazo. Ó, exemplo, 115, 15%, ó, 132%, e aqui é o vencimento. Então, é importante a gente estar olhando aí o tipo de investimento que eu quero fazer. Por quê? Porque aqui tem os prazos, ó. 1.095 dias. 1.095 dá quantos anos? Há 3 anos, né? Então, ó, 3 anos. Eu estou precisando desse dinheiro, 142% do CDI. Então, olha só como existem pessoas que arriscam a rentabilidade só por ter o dinheiro ali disponível. Então, se você tiver um plano, definir parte do dinheiro para cada plano, né, você consegue aí ter objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, separando cada parte do seu dinheiro. Vamos ver outro aqui? Vamos para fundos de investimento. Olha só. Quando eu venho em fundos de investimento, ele me dá aqui, ó, categorias: fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos internacionais, que acompanha a variação cambial. Eu tenho aqui fundos multimercado, que vai diversificar em ações, ativos de renda fixa e câmbio. Eu tenho fundos também no exterior. Aí eu venho aqui, ó, aplicação mínima inicial, R$100. Tá vendo? Rentabilidade no ano. A rentabilidade desse fundo aqui, ela tá negativa, né? Rentabilidade nos últimos 12 meses, está em 0,97%. Aí ele fala aqui, ó, aplicar 95 mil em cotas de fundo de investimento, ele dá todas as informações, ele dá aqui, ó. Então ele está falando, ó, renda fixa, tá vendo? Só que você tem aí, por exemplo, fundos com aplicação maior. Olha quanto rendeu nos últimos 12 meses. Só que é um fundo agressivo, se eu for olhar aqui, ó. Ele estava com a bolinha vermelha, quer ver? Tá vendo aqui, ó? Que ele estava com a rentabilidade aqui. Então vai depender, ó, taxa de administração ao ano, ele me cobra 1,9 de administração, taxa de performance, 20% sobre o que você deu IPCA e o yield no MBA aqui. Aporte inicial, R$5.000. O mínimo de permanência, R$3.000. Quanto que você paga de imposto de renda? 15%. Qual o risco? Tá vendo que tá me dando aqui o risco agressivo? Então, se você tiver um perfil conservador, você não vai conseguir investir nesse tipo de investimento, né? Prazo de aplicação, um dia útil, né? Tá tudo aqui, gente. Então, o que vocês... Olha só o que aconteceu na queda, tá vendo? Ele estava com rentabilidade de 11%, no final aqui ele chegou a perder 23%. Voltou aqui muito rápido, no mês de abril, ele já teve aqui uma rentabilidade de 12% e voltou aqui para essas rentabilidades aqui que a gente está vendo. Então, vai depender, gente, ó, se eu pegar desde o início, rentabilidade histórica dele. Olha só como é que está a rentabilidade histórica dele. Então, vai depender, gente, de como vocês estão querendo alocar e diversificar seus investimentos. Então, vocês viram aí, eu tenho numa mesma plataforma o tipo de investimento, tenho aí a rentabilidade aproximada que ele deu nos últimos tempos, não significa que rentabilidade passada é rentabilidade futura, tá? Então, eu quero, gente, que vocês entendam cada vez mais que a gente tem coisas que devem ser estudadas, né? No caso, rentabilidade, prazo, vou falar com vocês de imposto de renda. Então, tudo isso vai impactar nos investimentos de vocês. Ficou alguma dúvida? E lá a gente tem vários produtos. Você entra na corretora e você tem inúmeros produtos. Tranquilo? Tranquilos aí? Então, na próxima aula de educação financeira a gente fala sobre imposto de renda, a gente vai falar aí sobre dedução. Eu dei essa aula, tem uma aula gravada aí já. Beleza? E por hoje, então, é só. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma coisa, alguma questão?
Olha só, deixa eu mostrar para vocês um negocinho aqui.